Amados, boa noite. Caminhando devagar e sempre, estamos já na 69ª lição de estudos ininterruptos nas obras da codificação. Isso constitui para nós uma bênção, pois esse propósito que fizemos de estudar, instruir, refletir e colocar em prática tais ensinamentos constitui uma bênção nesta caminhada que estamos fazendo. E então, depois eu vou responder aqui minha gratidão aqui aos que estão chegando, nossa família espiritual, os que estão chegando, e de todos os pontos. E é muito bom o seguinte: se aquilo que você vê e ouve lhe faz bem, passa para os outros. Passa para os outros. Vamos sair dessa colocação egóica, não é verdade? Vamos para o Livro dos Espíritos. Nós já estamos no livro 2, o capítulo 7º, Prelúdios do Retorno. Prelúdios do Retorno é a nossa volta. Estamos na pátria espiritual e vamos retomar a matéria. Então, nós vamos ver a questão 336. Vamos lá. Eu ainda estou, como que eu vou dizer assim, um pouquinho fragilizada, porque uma irmã muito querida, chamada Benê, uma simplicidade, ela nos deixou. Eu acredito, tenho certeza, passando uns dias aí, nesse torpor, desse não saber o que está acontecendo, ela vai recobrar, vai ser acudida pelo seu pai, sua mãe, seu anjo da guarda, porque a questão de 2 dias antes dela falecer, ela disse-me que estava muito fraca e eu recomendei para procurar a medicina chinesa, porque tem tantos remédios além dos remédios da farmácia convencional. Tem tantos que a medicina chinesa orienta. Ela foi, mas é bom até nem saber as coisas, não? Ela estava com um câncer muito avançado no pulmão. E então teve uma crise muito forte de uma hemorragia interna, UTI, não resiste, pronto. Já fez a caminhada dela. Mas a gente fica tenta. Nós somos ainda imperfeitos. Ficamos ainda, mas confiando. Vamos para a questão, então, 336. Vamos ver lá. Na 336, nós estamos falando assim, olha, estamos na pátria espiritual e vamos ter que, pela lei do progresso, nós temos que voltar à matéria densa. Vamos ver lá. 336. Poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Olha que pergunta. Então,
Uma criança vai nascer. E aí, será que não vai ter nenhum espírito? Resposta: Deus aí proveria a criança, desde que deva nascer, viável está, sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. Mas a gente vai vendo ao longo dos estudos aqui que, a partir do momento que o espermatozoide e o óvulo se cruzam, já está lançado o espírito já jogou o seu laço fluídico para acompanhar o progresso dessa reencarnação. Aí continua, isso vocês entenderam bem. A união, na 337, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus. Será que pode acontecer isso? Ou eu quero, eu preciso, eu estou no nível que eu entendo que eu preciso, ou Deus impõe? Resposta: pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Ele não está, ele está na espiritualidade, gente, ó. Eu fico imaginando hoje a humanidade de um modo geral. Estamos falando de religião. O desconhecimento com referência a essas colocações é muito grande. Ninguém sabe nada. Ninguém entende que aquilo que ele fizer, pela lei de causa e efeito, ele vai ter que passar por aquilo. Não houve agora um assassinato no aeroporto de São Paulo? Quem fez não tem a menor noção. Eliminou quem ele queria, mas ele arrumou a maior dívida da vida dele. Ele vai passar por isso. Nessa encarnação, não sei, ou em outras. Mas nada, absolutamente nada, ficará e passará ileso. Não. Então, e é por isso que em todo lugar que trabalhamos, há uma necessidade de ter olhos para entender que estamos lidando com espíritos. E não somente uma criança, um adolescente, um idoso, uma idosa. Você vê às vezes, porque eu não tenho tempo, mas às vezes uma nora vai cuidar da sua sogra na cadeira de roda, enfiam a comida. Espera aí, ela vai passar por isso. É lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. E aqui a pergunta é clara, que às vezes o espírito não está preparado, ele não sabe nada. O que ele vai fazer, o que vai acontecer. É o nível de cada um. E aí, Deus, porque não pode parar. A lei do progresso é essa. Hoje, você, minha adorada família espiritual, você hoje é melhor que ontem. E com os conhecimentos, não é religião que eu estou falando, conhecimentos, deverá, no futuro, serem melhores do que hoje. Impressionante. Aqui está, então,
pode ser imposta, assim também como diferentes provas, principalmente quando o espírito não está apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Matou, está lá perdido, não sabe, está confuso. Ele não progrediu nada, não sabe nada, mas precisa voltar. Volta porque Deus quer. O que ele vai passar são as aflições que ele provocou em vidas passadas. Isso é lógico. E aí continua assim. Muitas vezes, como expiação, o espírito pode ser constrangido a unir-se ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento, dito entre aspas, de castigo. Então, uma criança que nasce com dificuldade nas pernas, não entende, não fala, não enxerga. Mas por que isso? Deus é injusto? Não, não. O Douglas deve falar amanhã à noite sobre as aflições, mas nós já vimos no Evangelho o motivo das aflições. Podem ser colocações do presente. Agora, eu maltrato, eu judio, tarará, eu não atendo, não faço caridade, não faço nada. De repente, nessa mesma encarnação aqui, eu perco tudo, não tenho dinheiro, tenho que pedir, e os outros me maltratam. É nessa que eu estou pagando, resgatando. Outras vezes, não. Vai ser coisa que você resgata de vidas passadas. A gente tem dado muitos exemplos. Vidas passadas. Por quê? Não ficará nada, 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 absolutamente nada, sem a gente resgatar. Então não tem por que ter medo, nada. E é dessa que eu peço à nossa família espiritual. Peço mesmo. Amar incondicionalmente. Instruir o máximo que você puder. Por isso que eu digo, se você ouve o que eu estou falando é útil, passa para outro. Você está fazendo uma caridade, passa para outro. Entende? Então, instruir, ter conhecimento das coisas, não guardar para si só, não. E aí, a prática do bem. Nós viemos para fazer o bem. E muitas vezes relegamos tudo isso daí. Entende? Então vocês vão vendo que as orientações são claras, claríssimas. Não adianta. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta. Vamos em frente. Muito bem. Nós vimos que muitas vezes pode ser imposta por Deus, tá? Eu acredito que eu tive a chance de escolher. Vocês vão pensar nas suas aí. Porque eu escolhi um pai maravilhoso, uma mãe exemplar, uma família. Eu escolhi ser espírita, ser mestra. Então, eu, 85 anos, bem caminhadinho, tá? Vamos ler lá. Na 338. Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Vários espíritos têm um corpo que vai nascer. O que vai acontecer? Resposta. Olha, veja bem. Vários podem pedir, mas nesse caso é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito
é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Eles, é uma preparação, gente. Tudo é combinado antes. Tudo é combinado antes da reencarnação. Esse é meu pai, esse é minha mãe, eu vou ser espírito, eu quero ser professor, eu quero. É combinado. Você, cada um pensa na sua. O que você pediu, o que você combinou, se deu certo, se não deu, o que não está certo, para tentar acertar. Vocês vejam bem. Na 339, o momento da encarnação é acompanhada de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação. O que a gente tem visto, a criatura vai desencarnar e mesmo estando na UTI, sedada, coisa e tal, o espírito vai sair da matéria, vai sair da prisão. Então, é um torpor, é uma confusão, não é claro igual foi o Chico, entendeu? Perdão, não é claro, entendeu? A mesma coisa na reencarnação. O espírito entra num torpor, numa confusão e esquece tudo do passado e aí fica isso na hora que o óvulo e o espermatozoide se cruzaram e ele jogou o laço fluídico, pronto, ele já não é mais aquele. Ele não é, ele já está assumindo outras possibilidades de vida. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquele que tem lugar na desencarnação, muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, porque a matéria densa escraviza o espírito. No nascimento, ele está livre e entra na escravidão. É bem colocado isso, não é? É bem colocado. E é interessante que quando estamos na matéria densa, nós não temos pressa de parar. Não conhecemos, não vamos lembrar, mas tudo tem sua hora, entende? Então, e o que precisamos fazer quando uma mãezinha fala, eu estou grávida? Orar. Orar para que esse espírito veja bem, para que esse espírito se sinta bem, amparado, iluminado. E tem mais. Muitas vezes, aqui deve falar, muitas vezes reencarna conosco, nas famílias, inimigos do passado ferrenhos. Sim, porque há uma determinação de Deus. Só o amor é que conserta tudo. Então, aquele filho que você fala, fulano é a ovelha negra da família, ele é o mais necessitado. Precisa de oração, precisa da paciência, precisa da tolerância, precisa do amor. Ah, mas é tão duro amar-se. Não? É, mas é assim. Mas isso a gente vai observando, gente. Não é só com os adultos, não. Hoje conversei com uma mãe nova, jovem, baiana. A menininha linda está começando a mentir. Mas esse problema não é o mais grave, porque segunda-feira, no período da tarde, eu resolvo com ela, vou explicar que não pode mentir, porque Deus não gosta, vou usar a minha linguagem.
que de manhã ela não estava, foi sua mãe conversar comigo. Mas tem um aluno que se diz autista, ele joga a agenda do professor, ele não quer ouvir de jeito nenhum, não pode falar não para ele. Espera, mas escuta aqui, aí é uma falta de educação. Como que você vai deixar? Eu estou pensando, e eu vou ler, vou pesquisar, porque segunda-feira eu vou resolver isso também. Como que pode jogar agenda na cara do professor? Como pode? Não vou fazer e se joga no chão. E o resto, como que fica? E o exemplo? Hã? E se todo mundo começar a fazer isso? O que é isso? Tem psicólogo, tem psicopedagoga. Mas vocês estão vendo cada espírito que está reencarnando? Por quê? Porque estamos passando do mundo de expiação e provas para a regeneração. Está sendo uma das últimas oportunidades para a melhora. E eu tenho que fazer esse trabalho segunda-feira. Vai dar certo. Vamos em frente. Vamos ver lá então. Bom, já vimos isso aí. O homem, na 369, o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação muito grande, muito maior do que se supõe. Na questão 340, o instante em que o espírito deve se encarnar é para ele um momento solene. Realiza esse ato como uma coisa grave e importante. É esse que tem mais esclarecimento. É solene, é importante, porque ele sabe que deverá resgatar algumas coisas do passado, ou então em ritmo de missão. Você vai trabalhar, acudir os pobres, igual o Divaldo, com 97 anos, divulgar a doutrina, etc, etc. Vamos ver a resposta. Então, o espírito, em que o instante é importante, resposta, é como um viajante que embarca em uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. Porque o medo, porque se desencarnar da preocupação com os atos que praticamos agora, quando vai encarnar, assumimos compromisso. Olha, eu vou fazer isso, 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 isso. Chega aqui, usa o livre-arbítrio e não faz nada. Por isso que eu me lembro da minha querida que desencarnou, da Belê, muito simplesinha, não tinha carro. Ela ia, alugava, ela ia de ônibus para atender no bazar, na Casa da Sopa. Quando tantos têm conduções e não vão. Vocês percebem? Tudo é avaliado. Vamos em frente. O viajante, somos nós que estamos lá, vamos embarcar. Quem embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá ou se vencerá. Não sabe. Não sabe. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, uma espécie de exílio e de clausura. Você vai ficar fechado. Ele deixa o mundo dos espíritos, ele
ele ia para onde quisesse, sobe, desce, pá, 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 pá. Olha, ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como ele não tem consciência, senão no último momento, quando a hora é chegada. Então, o espermatozoide e o óvulo bonitinho, o espírito joga o laço fluídico, 9 meses, e vai. Todo mundo deve orar para que essa criatura venha com saúde, venha com disponibilidade, venha com muito amor, não é? Quando nasce, dá o primeiro choro, uá, já é o espírito encarnado. Já é, tá? Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual no homem em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. Quer dizer, ele está na barriguinha da mãe, mas está preocupado com... ainda lembra alguma coisa que tem que passar, os irmãozinhos que vão ter, aquela mãe, se ele... entende? Tudo isso vai sendo trabalhado. Mas quando, eu antecipei, quando nasce o choro, já ele acabou a história. Sai do torpor, vida nova, é ele, acabou a história. A bênção que chega. E é por isso que é muito importante que as mães, quando esperam o seu bebê, e o pai conversa com ele. Você é muito querido, meu filho. Você seja bem-vindo. Nós te amamos. Fala para os irmãozinhos, olha aqui, bem-vindo um irmãozinho ou uma irmãzinha. Vamos amá-la. É muito importante isso. Não é pilhéria, não é nada. Mas quando, na realidade, o pessoal, de um modo geral, na sua simplicidade, vê isso como uma coisa material só. Menina de 14, 15 anos, engravida, mas não vai morar com ele, vai ficar com a mãe. Gente, é tão complicado. É complicado, não? Na 300 deu para entender bem isso aqui. Por isso nós, que vão chegando netos, bisnetos, não? Vamos orando por eles, que essa criatura venha bem, seja feliz entre nós, que ela saiba que ela é muito amada, em todos os níveis, entende? Vai dando essa segurança para esse espírito em torpor ainda dentro da mamãe, não? 341. A incerteza que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação? Quer dizer, eu vou reencarnar, mas será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar? Como que ele vai viver essa ansiedade antes? Resposta. Ele vive uma ansiedade bem grande, visto que as provas da sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme a suporte, bem ou mal. Então, ele tem uma preocupação, como nós temos, e temos que ter a nossa preocupação com esta caminhada,
Esta nossa família espiritual está bem acordada. Com esta caminhada, o que vai acontecer quando eu fechar meus olhos? Hã? Vai ser pelo quê? Eu vou ter que prestar conta. Ah, mas eu não fiz mal para ninguém. Ah, e o bem que você deixou de fazer? Ah, mas ninguém vai fazer o seu caminhar. Jesus diz claro, a cada um segundo suas obras. Eu não vou ter meu pai, minha mãe, Jesus, meu Espírito protetor, que vai responder pela minha caminhada agora de Valderez. Não tem. E nenhum de vocês que estão aqui me ouvindo, meus amores, vão ter, vocês vão arcar com a sua responsabilidade perante essa vida linda. Porque vocês que estão comigo já saíram da infância espiritual. Vocês já saíram. Vocês estão num campo de reflexão. Está entendendo da prática da caridade, que ao invés de chorar, enxugar os olhos dos outros. Dividir as coisas que você tem, mas não dar para os outros as coisas que tem sem botão, sem zip. Não é isso caridade. Hã? E Haroldo Dutra tem dito numa livezinha que a maior caridade, sabe qual é? Não é isso, não. É suportar as diferenças, aguentar as diferenças de mãe, de filho, marido, mulher, porque estamos para evoluir. E não para trombar aqui na Terra. Ah, mas meu marido é assim, ah, minha mulher é assim. Conversa, dialoga, enquanto é tempo. Ah, mas eu não fiz isso por gosto. Ah, não sei. Porque a cada um segundo suas obras. A gente não cansa de falar, porque Jesus disse isso. Não tem ninguém que vai isentar você de qualquer falha que você tenha feito. E nem isentar, vou abrir aspas aqui, esses nossos políticos que roubam, fazem coisas desnecessárias, manda matar. Não tem, eles vão ter que passar por isso. São semeaduras. Mas ninguém entende disso. Eu, às vezes, converso com o Orso Carrara e algum colega espírita, assim, eu acredito que 1% da humanidade acredita, porque a gente tem um Haroldo Dutra, um juiz de direito, que estuda sem parar. Nós temos um Arthur Valadares sem fim, nós temos um Orso que não para, nós temos Jorge Elahá, um cara do Acre que não para de estudar. E mesmo, mas não é só espiritismo, não. Eu tenho meu filho mais velho, que é Hare Krishna, e ele então estuda Bhagavad Gita, estuda Mahabharata. Problema da espiritualidade é de cada um. Agora, eu ouvi, já falei outro dia, quando Clara Nunes, que era frequentadora do, acho que Candomblé, quando ela desencarnou, uma cirurgia da perna, foi uma coisa muito rápida, ela foi recebida, o Chico disse, pelos irmãos da religião que ela professava. Jesus não deixou nenhuma religião, gente. Não deixou. O homem colocou aqui, colocou lá, mas não adianta. Agora, esses conhecimentos que nós estamos vendo são dele. É obra, explicação dele, do Espírito de verdade. Então, nós estamos caminhando, fazendo a nossa parte. Vamos em frente. Na 342, nossa, passa rápido. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos de seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, como
ou vem receber, quando para lá retorna, isso é gratificante e isso é consolador. Se quando partirmos, levamos uma vida, não é de santo não, uma vida normal, uma vida correta, de honestidade, diante do trabalho que tinha que executar na matéria, os nossos familiares vêm. Se não reencarnaram, vêm. Ou se reencarnaram, entram no estado de sono, toma a característica do perispírito da época e vem receber você quando você vai. Não fica com você. Recebe coisas e tal. Encaminha para cidades espirituais, tratamentos. Bom. Mas e quando vai nascer? Não fazemos a mesma coisa? Não enfeitamos a casa? Não arrumamos tudo? Então, aqui a pergunta é essa. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida? Resposta. Isso depende da esfera que o espírito habita. Tudo vai depender da evolução de cada um. Se ele habita os piores locais, matou, roubou, ele não vai estar em boa companhia. É até uma reencarnação imposta, entende? Deus impõe, chega, vamos evoluir. Se passar 3, 4 reencarnações não melhora, pelo menos estaciona. Entende? Esses que estão matando vão passar por isso. Mas se não passarem e não melhorarem, vai continuar reencarnando para ver se melhora. Porque tem que resgatar os seus débitos. Isso depende da esfera de espírito que habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-o frequentemente e seguem-no durante a vida. Ai, que lindo! A gente não vê, não tem importância, mas você pode sentir. E quantas vezes, quando eu sento aqui para falar com vocês, eu falo, papai, fica comigo. Jesus me ampara. Mãe, fica comigo. Muito bem, é isso aí que tem que fazer. Entende? Mas se fizermos uma vida destrambelhada, e que bebe, que fuma, que se droga, e que trai, você vai estar com que companhia na hora que vai embora? Muito bem. E na hora que vai voltar, que companhia, amor? As companhias nós que arrumamos. É muito esclarecedor. E fala assim, então, dona Valdeirês, até dá medo de ir e vir. Dá. Porque talvez, veja, para mim, essa criança autista que eu vou atender segunda-feira, eu preciso sentir, porque ela não quer ouvir, não. Mas eu tenho que falar para ela, filho, aqui, quem não é educado não pode ficar. Porque aqui é uma casa de amor. Ele pode ser autista, tem psicólogo, tem psicopedagogo, mas jogar agenda na cara do professor não pode. Se jogar no chão, eu não vou fazer nada, não pode. Então, é educação nula. Eu tenho que pesquisar, gente, eu vou pesquisar, entende? Porque é um espírito que eu posso, se eu não me cuidar, endividar com ele. Tudo isso tem que ser avaliado. Você sabe, dona Valdeirês é doida, não é doida, é que nós estamos vendo. Nós estamos estudando, entende?
E o esclarecimento de Jesus chega até aqui. Vamos ver a última questão. Na 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição e que se nos apresentam sob aparências desconhecidas. Porque tem pessoa que durante o sono aparece alguém para você durante o sonho que não é seu pai, não é sua mãe. Né? A pergunta está aqui. Resposta. Muito frequentemente são eles. Vêm vos visitar como ides visitar, mesmo estando na matéria. E é por isso que, ao deitar-se, nós temos a obrigação de falar: Jesus, obrigado pelo dia que eu tive e que eu tenha uma excelente noite. E faz um Pai Nosso. E não vai ficar na televisão vendo aquelas coisas lá, depois você vai estar naquelas companhias. Vamos arrumar companhias agradáveis, saudáveis, maravilhosas. Hã? Às vezes, quando o sono demora a chegar, eu boto uma live do Jorge Larrado, do Haroldo Dutra, ou do mesmo Divaldo Franco. Eu posso acabar até dormindo, mas eu estou com eles. Não tem outra coisa na minha cabeça. Mas é questão de cada um fazer o que gosta, não é? Vamos em frente. Lindos, estamos no nosso Evangelho. Esse livro aqui que é, olha, esse livro é tão importante que a Sandra Fiore vai dar um curso em fevereiro, Psicoterapia à luz do Evangelho de Jesus. Por quê? Jesus é o maior psicoterapeuta do mundo. Através das suas parábolas, tem sempre os ensinamentos necessários para a nossa mudança. Sempre, sempre, sempre. Ela disse que vai ser em fevereiro e vai ser online. Eu não sei se é... Como é que fala? Tem vários tipos aqui. Você tem que fazer inscrição, eu falo para vocês. Porque é um livro que, no final, Jesus é a luz do mundo, o bom pastor, o caminho para nos ajudar a crer, como disse o pai do menino. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E é o maior psicoterapeuta ideal. E deixa e orienta que brilhe a sua luz em nós. É imperdível. O livrinho meu, há muito tempo, já li, mas você já viu, você esquece. Vamos em frente. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Bom, nós ainda não estamos na condição de coração puro, puríssimo, não, porque ainda nós estamos com tantos apegos. Mas as orientações vêm sendo lindas. Escândalo. Então, se a sua mão é motivo de escândalo, cortai. Mas tem mais outra coisa. É necessário que tenha escândalos. Por quê? Para nossa reação, para nossa mudança. De acordo com a mudança, é a melhora. Então, vamos supor, se eu estou dando aula e o menino faz aquilo que fez para o professor, eu pego, você pensa o quê? Eu errei. Eu não estou educando nada. Não estou educando. Então, aqui, bem-aventurados os puros, é preciso que tenha escândalo para que você tenha um comportamento legal, para que você tenha um comportamento de amor, para você saber distinguir o bem e o mal. É isso aí. Porque se tudo está bonitinho, está tudo bonitinho. Se for... Bom, aí recomenda. Se a sua mão é motivo de escândalo, cortai. Olha, vai matar o outro,
preferi ficar sem mão. Porque depois você vai ver o que você vai passar. O que você vai passar? Muita dificuldade, muito, 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 muito. Na aula passada, nós comentamos o menino que não tinha braço e perdia as pernas. Por quê? Porque ele ia tentar suicídio. E o suicídio é muito grave, não pode. Então, para evitar, então Deus sabe o que faz. A gente não precisa ficar questionando muito, não. Então, nós falamos isso aí. E Jesus disse também, deixai vir a mim as criancinhas. É interessante, você está pensando como eu pensei, que fosse só essas criancinhas bonitinhas, né? Não é isso. Vamos ver, quer ver? O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças. Olha, gente, que homem Jesus era. Mas o das almas, que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura. Mas quem eram essas crianças? Olha, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar a infância física sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Quando eu digo que nós saímos da infância espiritual, quer dizer, nós saímos da fase de criança, porque nós estamos estudando, nós estamos lendo, nós estamos nos esclarecendo, nós estamos buscando praticar o bem, nós estamos procurando entender melhor o outro, nós estamos aprendendo a perdoar mais. Não era assim, não era assim. E aí Jesus coloca, quando ele fala criança, não é a criancinha, não. São os viciados, os drogados, os caídos, os fracos, etc. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres que passam vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães, submetia assim as almas à sua terna e misericórdia, misteriosa autoridade. Então, ele queria que o fraco, o escravo, o drogado, o viciado, ouvisse, entendesse da sua palavra e fosse até ele, e fosse se melhorando. Seria como você dar aula e ganhar um aluno problemático, entende? Jesus queria isso, para melhorar o instinto da criatura. Mas você lembra? O cego de Jericó enxergou, acabou de enxergar, foi comemorar numa taverna, não houve mudança espiritual. O paralítico de Cafarnaum também. E todos, quase todos. Eu me lembro, no estudo da Amélia Rodrigues, que 10 indivíduos foram leprosos, foram procurá-lo. Os 10 foram, sararam. Só um voltou, era um samaritano, para agradecer. Esse mudou, você entende? Esse deixou de ser criança. Esse era o bonito. Ele mudou para o bem dele. Sabe, lindo as coisas de Jesus. A gente fica horas e horas. Vamos em frente. Jesus queria, então, que os homens viessem a ele
com a confiança desses pequenininhos. Os pequenos não confiam na gente? Ó, se você fizer tudo bonitinho, vai ganhar um doce. Confia. Ó, vamos assistir filme, vamos ficar quietinho no salão. Ó, tudo bem, confia. Entende? Jesus queria isso. E Jesus foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si as criancinhas. Mas as criancinhas são os homens de boa vontade, para continuar o trabalho dele. Ai, que tanta mensagem para essa moça. O seguinte, veja bem, Jesus disse, eu sou a videira. Eu já falei, repito, vós sois as varas da videira. Através, isso ele disse, está no Evangelho, no Novo Testamento, em Lucas, em Mateus. E ele disse também, vós sois as varas da videira. Por quê? Ele falou isso para os seus discípulos. Não vai ser fácil, mas vós sois. Mas nós também somos a vara da videira. Aí umas varinhas mirradas, mas nós estamos começando a entender, divulgar, falar, praticar o bem, perdoar mais, servir mais, ter mais paciência, tolerância, resignação. Tudo isso está dentro de bem-aventurados puros de coração. Largamos de ser crianças. Largamos. Na época da crucificação de Jesus, aquele povo que gritava, crucifica Jesus e solta Barrabás, estavam na infância espiritual. Foram curados, mas tudo bem. Não sabia reconhecer e ter gratidão. Então, agora nós estamos melhorados. E não vamos perder o espaço que nós temos junto de Jesus e Deus. Vamos em frente. A ação, vocês estão entendendo? A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer tudo maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Se você tem capacidade intelectiva, não é só para ir bem nos negócios, não, para entender isso daqui. Quando eu vejo meu filho lendo Bhagavad Gita inteiro, e agora o outro livro, ele está buscando. E nós não vamos buscar? Está buscando. Não tem importância que é oriental. Não tem. Não tem. Tem que... colocações da espiritualidade, está certo. Aí, João Evangelista, belezinha, diz, meus bem-amados, foi o único que não foi sacrificado. Viveu mais de 100 anos. Cuidou de Maria de Nazaré, aquele que Jesus falou, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. Ele cuidou de Maria em Éfeso, no sul da Grécia, bonitinho, na casa da Mãe Santíssima. Ela ficava lá, ele ia pregar em Éfeso. Viveu mais de 100 anos e escreveu, fez parte do Novo Testamento. Então ele diz assim, meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas de Jesus e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Então,
por isso que o povo vai cair nisso daqui. Precisa de psicólogo hoje? Precisa. Precisa de psiquiatra? Precisa. Por quê? Não consegue vencer, gente. Não consegue vencer a depressão, o mau humor, o vazio existencial. Porque está tudo junto do maior psicoterapeuta que é Jesus. Se não vai nele, não vai sarar nunca. Vai ficar tomando calmante, sei lá o que, sei lá o que. Vamos em frente? Aí ele continua assim, o João Belezinha. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis, seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. E quem é? Jesus. E quem é? Jesus. Então, está muito claro para nós. E aí vamos terminar assim, dessa fala. Se tendes o amor, tendes tudo que se pode desejar sobre a terra. Será que a gente ama de verdade? Será que a gente ama a nossa empregada, que é uma chucra, que precisa do dinheiro adiantado, que conta os problemas dela e se tenta ajudar? Então, será que nós estamos dando amor para esse povo? Será? Será que nós estamos dando amor para uma pessoa que liga, desesperada, não sei o que eu faço? Será? Então, a gente se cobra, mas vai precisando melhorar. Vai precisando melhorar. Hoje, quando eu conversei com a Baiana, a mãe da menininha, Dona Clara, que mandou um bilhetinho para o menino não quis namorá-la, e o menino deu um beijo na face. A mãe achou o fim do mundo. Ah, Baiana, para! Nós vamos conversar com a sua filha. Ela mentiu para você. Então, tudo tem que ter uma psicologia de amor, senão esse povo perde o prumo. Você é casada, Baiana? Não. Ah, tem pai? Tem. O pai ajuda? Mais ou menos. E você, com quem você mora? Eu tenho um namorado. Bom, então você já vê a desestrutura. A desestrutura. É assim, gente, é assim. Vamos em frente, então. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Você possui a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Por quê? Pensamento. Está focado no bom pensamento, na luz, no bem, no amor? Pode, não tem macumba, não tem nada. Os espíritos das sombras nem tomam conhecimento, porque está ocupado. Você acha que algum espírito inferior vai querer ouvir essas coisas aqui? Não. Ele sai embora, não vai perseguir ninguém. Mas se você fizer ao contrário, nem vou falar. Bom, então vamos em frente. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo que pode lhe manchar a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra. Subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar do seu elemento de vida no seio de Jesus. Então, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Eu não tenho certeza.
mas estou tentando melhorar. E você também. Minha família espiritual faz a mesma coisa. Então, nós vamos ver o seguinte. Essa fala é essencial. Sempre se é punido naquilo em que pecou. Não tem jeito. Se você pegar a lei de causa e efeito, todo efeito tem uma causa. Então, as aflições que nós temos hoje, ou nós procuramos hoje, pela nossa incompetência, pelo nosso livre-arbítrio, ou nós passamos por aflições tristes do passado, que tem que passar. Mas aí é assim, arrepender disso e vai estar com Jesus. E ele fala, se o vosso olho é motivo de escândalo, arranca. Se a vossa mão é motivo de escândalo, corta. Por quê? Porque tem que ficar com ele. Vamos largar de ser criancinhas, porque nós não somos nem drogados, viciados, escravizados, idiotas, loucos. Não. Nós estamos num outro patamar. Não estamos perfeitos, não. Somos ainda imperfeitos, mas buscando a melhora. Ótimo, uma linda noite. Vamos orar. Vamos orar para ficarmos bem, bem, bem. Quanto ensinamento, gente. Eu vou falar para você, eu fico perdida de tanta coisa, tanta coisa. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o mestre, o médico, o companheiro, benfeitores espirituais amados, espíritos protetores de todos da nossa família espiritual, de todos aqueles que estão desencarnados ouvindo com vocês a nossa prosa. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido, o dom da vida. Hoje, esses conhecimentos, hoje, essa fábula. Não estamos falando de religião, já falamos várias vezes. Conhecimentos que Jesus nos passou. Então, obrigado por essa caminhada. Obrigado, obrigado, obrigado pela família que formamos. Mas obrigado pelo lar. Cada um num ponto. Os filhos longe, os netos, os bisnetos, tudo longe. Obrigado. Obrigado também, muito obrigado pelo trabalho, pela disposição, obrigado, pelo auxílio poderoso que o Senhor nos tem dado, obrigado. Mas cada um que aqui está agora, peça. Peça com muita fé e amor. O que te atrapalha, o que te deixa confuso, peça agora, peça. Vamos pedir a sabedoria para distinguir tudo. Então, com amor, eu peço, Jesus, abençoai a todos, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Da aula de hoje, abençoai os bebezinhos que estão se preparando para a vida na matéria. Abençoai, abençoai. Essas mãezinhas também. Abençoai o lar de todos. Abençoai o trabalho, ganha-pão. E nesse instante, nós falamos com os nossos amigos espirituais. E
E você pede, meu Deus, permite que os bons espíritos que nos cercam venham em nossa ajuda quando estivermos em dificuldade e sustentai-nos para não vacilar. Fazei, Senhor, que os nossos amigos espirituais nos inspirem a fé, a esperança, a caridade, e provando desta forma a nossa misericórdia. Fazei, enfim, Jesus, que eu encontre junto dos nossos irmãos espirituais a força, a coragem para resistir a tudo que é mal. E por caridade, aumente a minha fé, dê-me sabedoria e esperança de dias melhores. Que assim seja. Muito bem. Podemos dizer com muito amor, que tenhamos toda a excelência da noite, que possamos reter na memória tantas coisas lindas e falamos: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, mas obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. O meu beijo, o meu carinho, o meu amor. Confiem. Vamos deixar de ser crianças. Já estamos melhorados. Fiquem com Deus. Linda noite com Jesus. Meu beijo.